Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao primeiro CONAordem, o Congresso Nacional Online de Aprovação no Exame de Ordem. E para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Guilherme Rittel e eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal. Bom, eu sou professor de vários cursos de graduação e pós-graduação, atualmente dou aula na PUC do Paraná e também no Centro Universitário Dom Bosco. E também dou aula em cursos preparatórios para concursos e exame de ordem. É o caso do Aprova Exame de Ordem, é o caso do curso jurídico e também do curso Solução. Muito que bem, vamos lá? Você quer saber de dicas para a matéria de direito penal, correto? E eu vou trazer para vocês então 5 dicas para que você tenha um excelente desempenho na tua prova. A primeira dica que eu te passo é a seguinte, gente. Você tem que conhecer a tua banca e o perfil da tua prova. Como assim conhecer a banca, né? A banca é a FGV. Sim, mas tem que conhecer o perfil dela, o perfil da prova. E tem como fazer isso? Claro que tem. É o que nós, professores de cursinho, buscamos o tempo todo. E em relação à FGV, isso é ainda mais possível pelo fato de que é ela quem vem fazendo a prova nos últimos anos. Na verdade, desde o segundo exame unificado, veja, só o primeiro que foi a CESP, mas desde o segundo exame unificado, quem tem feito as provas? Sempre a mesma banca, é a FGV. E aí eu garanto para vocês, com tantos anos cobrando, né, as mesmas questões, ou pelo menos o mesmo estilo, é claro que a gente tem como traçar aqui um perfil. Então você tem que conhecer esse perfil. E aí eu vou dar um exemplo para você, tá? Olha só, você acredita que você poderia encontrar uma questão de direito penal na tua prova que cobrasse algo parecido com o que eu vou falar agora? O que é concurso de pessoas? Letra A, letra B, letra C e letra D. O que é teoria da imputação objetiva? Letra A, letra B, letra C e letra D. O que é a teoria da tipicidade conglobante? Letra A, letra B. Você acredita que isso pode cair? Bom, claro que eu não tenho bola de cristal, claro que toda banca pode se reinventar, mas não é o que aconteceu em todos os exames anteriores. A prova da OAB não é uma prova de conceito. A prova da OAB aplicada pela FGV é uma prova de aplicação. O conceito, enfim, é uma premissa. Você tem que saber aquela matéria, você tem que conhecer aquela teoria, mas você vai ter que aplicar. Tanto que na matéria de direito penal, todas as questões são problematizadas. É sempre fulano que fez tal coisa com cicrano e você foi procurado como advogado, enfim, e tem que dar a melhor resposta para aquele caso. Então é claro que você tem que conhecer a teoria, sem dúvida, mas aplicar a teoria. É isso que vai ser cobrado de vocês. Então assim, você tem que conhecer o perfil. Mais do que isso, quantas questões de direito penal serão cobradas de você? 6 questões. São 6 questões, pelo menos de todos os exames anteriores. É claro que você sabe que essa divisão de matéria pode mudar um pouquinho, né? Às vezes tem uma questão de penal que ela transita entre penal e processo penal, então você fica com uma questão um pouco híbrida, enfim. Já vi cair em questões de direito penal, por exemplo, em direito do consumidor, enfim, um crime contra o consumidor, mas não é algo comum. Você pode contar com 6 questões, é isso que vem acontecendo. Bom, então você conhece agora o perfil da tua banca. O que mais você tem que fazer? Qual é a grande dica? E agora realmente de direito penal. Perdão. Mas a grande dica que eu te dou em relação à matéria de direito penal, gente, é o seguinte. Você tem um mundo para estudar, correto? Bom, você vai procurar estudar os institutos que têm aplicabilidade prática, tá? E aí eu te digo, mas tipicidade é algo tão abstrato? Não é. Porque quando você tem uma conduta que não seja típica, caso ela seja atípica, isso é tese de defesa, e isso cai na prova a rodo. Não cai, despenca, né? Então assim, gente, olha só. O que eu oriento todos vocês a estudarem a parte geral, tá? Mas estuda muito, muito a parte geral. Então essa é a segunda grande dica, tentar esgotar a parte geral, tá? A parte geral, ela é composta de 3 grandes eixos.
tem a teoria da lei penal, tem a teoria do crime e tem a teoria da pena, tá? Então assim, ó, teoria da lei penal, ali você vai estudar os princípios, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço, conflito aparente de leis penais, contagem de prazo, enfim. O que eu te digo é o seguinte, dos 3 blocos, esse cai um pouco menos. Realmente, princípios, não cai muito, a prova do OAB não é muito principiológica na matéria de direito penal, embora já cobraram bastante o princípio da insignificância. Só que aí eu digo, o princípio da insignificância, se você estudar a teoria do crime, você vai estudar ele, porque daí é uma excludente de tipicidade. Então assim, gente, estuda, claro, a teoria da lei penal, porque essa é um estudo rápido. Às vezes, em um dia, você consegue pegar e revisar essa matéria. Tem que compreender, é claro, como se aplica a lei penal no tempo e como se aplica a lei penal no espaço. Então eu tenho que lembrar lá que em relação à lei penal no tempo, a regra é aplicar a lei penal vigente à época do fato, é a regra do tempus regit actum. Mas eventualmente vai ser necessário que a gente pegue uma lei penal que surgiu depois do fato e dê efeito retroativo a ela, tá? Isso só pode acontecer quando essa lei ela for benéfica ao agente. Eventualmente ao contrário. Surgiu uma lei posterior que revogou a lei da época do fato, só que essa lei posterior é pior. E aí, o que eu faço? Bom, essa lei posterior não pode retroagir. Então eu pego a lei anterior, que era melhor, e dou efeito ultrativo a ela. Então ela vai ser aplicada sim no futuro. Então esse é um ponto importante, lei penal no tempo. Sobre a lei penal no espaço, estuda lá os critérios de territorialidade e aí, claro, em especial, a extensão no território nacional. Já caiu? Já, e mais de uma vez. Casos de crimes cometidos, por exemplo, a bordo de aeronaves. Eu tenho que saber transitar bem nessa matéria para descobrir se é a lei brasileira que se aplica ou se é a lei da bandeira da aeronave ou da embarcação. Se você tem dúvida disso, não lembra direito da graduação, é só você pegar o artigo 5º, parágrafo 1º e 2º do Código Penal e pronto, você revisa isso muito rápido, tá bom? E também as regras de extraterritorialidade. A extraterritorialidade é decorar mesmo, tá, gente? É o artigo 7º do Código Penal, tem que decorar bem. Mas enfim, eu não quero que você perca muito tempo com essa parte, você que está revisando a matéria. Lógico, né? Vai do tempo de cada um de vocês. Professor, eu estou com muito tempo para estudar, então, caramba, estuda bastante, né? Mas assim, você está revisando a matéria, está preocupado com o tempo, enfim, então, né, faz aquela análise um pouco mais rápida e aí você vai partir para o segundo grande bloco. Qual é o segundo grande bloco? Teoria do crime. O que você tem que saber acerca da teoria do crime? Primeiro, você tem que entender tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Gente, quando eu falo entender, então não é decorar. Não é decorar o que é tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, porque se eu decorar, eu não consigo aplicar na hora da prova, porque ela não vai cobrar conceito, e aí não vai adiantar eu ter decorado uma matéria ou outra. Você entendeu? Eu tenho que saber o que é uma conduta típica, eu tenho que saber quando que essa conduta não é típica. Exemplo, se quiser anota aí. Quais são algumas das mais famosas excludentes de tipicidade? Princípio da insignificância, princípio da adequação social. Você vai ter lá alguns autores falando em coação física irresistível. Alguns, porque alguns dizem que isso daqui é uma excludente até mesmo de conduta. A conduta sequer seria relevante para fins penais. Você vai ter o erro de tipo. E aí, gente, a gente entra numa matéria-chave. Erro de tipo. Já foi cobrado várias vezes em prova da OAB. E quando eles cobram erro de tipo, o que eles fazem? Lógico, eles tentam confundir o candidato, cobrando junto com a matéria de erro de tipo algumas alternativas que vão falar sobre erro de proibição. Mas, mais uma vez, eles não vão cobrar o que é erro de tipo e o que é erro de proibição. Eles vão cobrar um caso em que uma pessoa pegou um envelope, não sabendo o que tinha dentro dele, vai fazer um favor para um amigo e vai levar para outra cidade. No meio do caminho, é pego pela polícia. Quando abre-se o envelope nessa fiscalização, descobre-se que lá dentro tinha droga. E eles vão querer que você apresente a melhor tese defensiva para essa pessoa que pegou o envelope, mas não sabia o que tinha lá dentro. E aí, meus caros, nesse caso, o que você tem? Erro de tipo ou erro de proibição? Pois eu te digo, erro de tipo. Por que erro de tipo e não erro de proibição? Porque você sequer tinha consciência que dentro do envelope havia droga, ou seja, houve uma falsa representação da realidade. É isso que configura de fato o erro de tipo. No erro de proibição não, você sabe o que está acontecendo, só que você acredita que aquela conduta ela é autorizada pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, a pessoa vai lá, e isso caiu na prova do OAB recentemente, carrega um pouco de maconha, acreditando que, se for para fins medicinais, ela poderia ter maconha sim. Pois bem, a gente sabe que não, tá? E nesse caso, ela é pega pela polícia. Erro de tipo? Não dá. Por que não dá para falar em erro de tipo? Porque não houve falsa representação da realidade.
Mas eu posso falar em erro de proibição. Essa pessoa não sabia que a conduta era proibida. E mais do que não saber, porque isso seria mero desconhecimento e o desconhecimento é inexcusável. Ela acreditava que ela estava autorizada a fazer isso. Então, cuidado com a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Então, essas são algumas das excludentes mais importantes. Ainda tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente estuda lá a tipicidade, costuma se estudar ali dentro a figura do iter criminis. Isso mesmo. Então, quando um crime é consumado, quando um crime é tentado, a OAB adora. Ela adora cobrar o seguinte: a diferença entre tentativa e arrependimento eficaz ou desistência voluntária. E aí coloca uma coisa que não tem nada a ver com as outras, que é o arrependimento posterior. Você vai pensar assim, professor, mas é muito assunto, né? Ó, se você pegar o código, artigo 14, 15 e 16, e você matou essa parte. Ah, e vamos colocar aqui também o crime impossível, artigo 17. Em 4 artigos que você leia com calma e que você resolva questões anteriores de provas passadas do exame de ordem, pronto, você já consegue monitorar, já consegue ter uma visão bem clara sobre esse conteúdo. Tá? Depois, gente, vamos lá. Tem que estudar ainda. A diferença entre dolo e culpa não tem caído muito, sabe? Dolo e culpa. Já caiu, mas ultimamente eles não têm cobrado tanto. Mas aí excludentes de antijuridicidade, né? Aquelas famosas, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, consentimento do ofendido, de novo, não basta só saber elencar. Ah, eu sei quais são, mas você sabe aplicar? Se há o ataque de um animal raivoso, você sabe qual é a excludente quando a pessoa mata o animal? Se alguém provocou o ataque e essa pessoa mata, você sabe qual é a excludente? Veja, se a resposta foi não, então você precisa resolver questões anteriores e precisa estudar um pouco. Antecipo, se um animal vem me atacar e eu mato ele na hora do ataque, eu tenho estado de necessidade. Mas se foi alguém que usou o animal como arma, digamos, um animal treinado, a pessoa vai e ela determina o ataque, aí parte da doutrina tem defendido que isso seria legítima defesa. Enfim, gente, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E ainda a culpabilidade, que é um juízo de censura composto, e tem que estudar, né? Pelo quê? Imputabilidade, potencial conhecimento de ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa. Agora, o que mais cai na prova do OAB? Não é o conceito. Então, assim, tipicidade não é o conceito, antijuridicidade não é o conceito, culpabilidade não é o conceito. O que mais cai? As excludentes disso. Então é isso que você tem que estudar, gente. Presta atenção. Porque quando você estuda uma excludente, o que você está estudando? Uma tese de defesa, lógico. O MP denunciou o meu cliente por tal coisa. Opa, mas aqui eu consigo excluir um dos elementos do crime. Se eu excluo um dos elementos do crime, não há mais crime. Então você tem que compreender todas as excludentes. E aqui uma dica que eu vou passar depois, ainda estou dentro da segunda, né, que é o estudo da parte geral. Mas é você fazer mapas mentais, fazer fluxogramas com teses de defesa. Não fique preocupado em conceito, tese de defesa, tá? E aí isso te ajuda bastante na hora da prova. Bom, enfim, você monitorou lá e dentro da culpabilidade tem um monte de excludente, né? Porque daí tem excludente só de ilicitude, perdão, tem excludente só da imputabilidade. Então você vai estudar lá menoridade, doença mental, embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, uso de drogas ou dependência de drogas, conforme o artigo 45 da lei própria, e por aí vai, gente. Então é tanta coisa. Aí em relação ao potencial conhecimento de ilicitude, é ali que entra o erro de proibição, tá? É ali que entra as famosas discriminantes putativas do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? E por fim, a inexigibilidade de conduta diversa, como a exclusão da culpabilidade, a coação moral agora irresistível, também a hipótese da obediência hierárquica. Enfim, deu uma lembrada, deu uma clareada sobre as excludentes? Pois é, de novo, isso não cai. Isso despenca na hora da tua prova porque são teses de defesa. Então quando você monitorar, tá, a teoria do crime inteira, então você vai ter que estudar ela completa, tá, gente? Para você conseguir ter um domínio na hora da prova, aí sim você vai ter praticamente certo que uma das questões deve versar sobre esse assunto. Qual é o outro ponto importante para estudar? A prova do OAB gosta de cobrar, tá, gente? Teoria da pena. É um assunto interessante porque alguns concursos não dão muita bola para a teoria da pena, mas a prova do OAB dá. Então você tem que estudar bastante, em especial você que já pensa em fazer segunda fase em penal. Quem quer fazer segunda fase em penal é obrigatório que conheça a teoria da pena. Sabe por quê? Porque eventualmente pode cair para vocês um recurso de apelação. Você sabia que a apelação foi até hoje o recurso que mais caiu? Não só recurso, perdão. Foi a peça que mais caiu. E quando há uma apelação de sentença condenatória, você tem que bater em tudo, inclusive na pena que foi fixada pelo juiz. Então, teoria da pena é um assunto que você tem que estudar. Agora, de novo,
Olha só, perfil da tua banca. Então assim, você vai pegar um manual, que é fantástico. Você pega lá o Bittencourt, eu adoro ele em relação à teoria da pena. Mas você vai ficar estudando no manual sobre os sistemas penitenciários, o histórico, as funções da pena. Enfim, vai pegar o Juarez Cirino dos Santos, falar sobre funções declaradas, funções reais. Sinceramente, não para a prova da OAB. Claro que para um aprofundamento, enfim, isso é necessário. Mas para a prova da OAB você vai se preocupar mais em saber aplicar. Então, por exemplo, quando que o juiz aplica determinado regime? Então vamos lá, começando pela pena privativa de liberdade. Eu vou rastrear. Quando que é o regime aberto, quando que é o semiaberto, quando que é o fechado? Quais são as regras? Você pega o artigo 33, parágrafo 2º, lá você vai encontrar as regras de fixação de regime. Ainda, e aí já é bom estudar um pouquinho, porque, gente, vocês viram o 29º exame de ordem na segunda fase? Caiu execução penal realmente pesado. Era peça prático-profissional, caiu lá remissão, livramento condicional, indulto, né? Não elas próprias, mas o juiz, ele considerando uma falta grave, enfim, ele foi desconsiderando todo o período que a pessoa já tinha cumprido. Então, assim, execução penal você pode agregar quando você estuda a pena privativa de liberdade, tá? Esses benefícios. Bom, aí você vai estudar a pena restritiva de direitos. Quando que cabe uma pena restritiva de direitos? Você tem um artigo-chave para você estudar. O artigo 44. Pega o artigo 44 e come ele, de cabo a rabo. Pega ele e come ele, de tanto estudar. Ali você vai saber quando que o juiz pode pegar uma pena privativa de liberdade e substituir essa pena por uma pena restritiva de direitos, tá? Exemplo, a pena não pode ultrapassar 4 anos se o crime for doloso. Se for culposo, não tem limite. O crime não pode envolver violência nem grave ameaça. A pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Só que já caiu na prova do OAB e eles vão nas minúcias, né? Eles vão na exceção. Era um caso em que a pessoa era reincidente, mas ela não era reincidente em crime doloso. E aí? E aí que ela pode, não pode ser reincidente em crime doloso. Se for culposo, pode. Digo mais, se você olhar lá o artigo 44, o parágrafo 3º do Código Penal, ele vai dizer que mesmo que seja reincidente em crime doloso, se não for no mesmo crime, cabe ao juiz, mas ele até pode fazer a substituição. E por fim, as circunstâncias pessoais, culpabilidade, antecedentes, enfim, devem ser favoráveis, tá? Tudo isso que eu falei aqui, exemplificando, é o que você encontra no artigo 44. Então você tem que saber quando aplicar. Tem que pensar assim, ó, eu posso ser a defesa de alguém que não teve direito à pena restritiva de direitos. Como é que eu vou saber se ela tem ou não? Tá? É isso. Aí a pena de multa. Pena de multa são só critérios de aplicação, né? Critério bifásico, você primeiro vai aplicar a quantidade de dias multa, depois o valor de cada dia multa, enfim. Monitorou isso, você terminou o teu estudo? Não. Porque aí tem a dosimetria da pena, que a gente sabe que é um dos temas mais árduos em direito penal, né? Eu digo para vocês, tá? Você que gosta de penal, estude, ainda que seja um tema difícil, porque eu falo agora de prática. Na prática da advocacia, além da gente tentar, né, se desdobrar ao máximo para conseguir o melhor resultado para o cliente, absolvição, enfim, mas eventualmente a gente não consegue. E aí a gente trabalha muito com pena e digo para você, se você souber manejar bem, tá, a dosimetria, você provavelmente vai ter aí bons resultados na advocacia. Isso eu digo de cátedra, tá? A gente consegue excelentes resultados em grau de recurso quando a gente fala de dosimetria da pena, mas excelentes mesmo. Mas tem que conhecer profundamente, tem que conhecer jurisprudência, tá bom? Ah, detalhe, eu vou casar essa parte com a primeira dica ainda. Eu falei para conhecer o perfil de prova, né? Gente, cada área tem suas peculiaridades, mas eu posso afirmar para vocês. Em direito penal cai e cai muito, sabe o que é? Súmula. Tem que estudar súmula? Tem que estudar súmula. Cai. Tem matéria que não se preocupa tanto, mas em direito penal cai bastante súmula. Enfim, em síntese, o que eu estou querendo dizer é que você estudou a parte geral bem. Veja, a gente está aqui há cerca de 10 minutos, 12 minutos falando de parte geral e já, né, deu para monitorar alguma coisa. Claro que você vai precisar de mais do que isso. Pelo menos, aí, digamos que é uma revisão zona, você está na última semana. Então, pelo menos uns 2 dias, tá? Para você fazer uma revisão básica ali desses conteúdos. Fechou esses conteúdos? Beleza. Passamos agora para a terceira dica. Então, primeira dica, conhecer o perfil da prova, da banca, conhecer o estilo de cobrança. Depois, até porque sabendo o estilo de cobrança, eu sei como que eu tenho que estudar. Depois, então, eu vou pegar e vou estudar muito a parte geral. A terceira dica em relação à parte especial é a seguinte. E eu, há muitos anos dou aula em cursinho e vejo isso. Tem locais que eles vão monitorar, vão dizer, olha, o índice de questões de homicídio é um dos crimes que mais cai na prova do OAB. Gente, com todo respeito, e me desculpem aqui, mas sem papas na língua, né? Balela.
Balela. Sabe por quê? Porque a questão, ela até fala de homicídio, mas o homicídio, gente, não está sendo cobrado. Homicídio é pano de fundo. Pano de fundo. E eu posso provar isso empiricamente, porque eu já vi todas as questões, sem exceção da FGV, né? Eu preparo para dar aula nos cursos. Então eu digo para vocês, que é uma questão que fulano matou outro, tal. Só que no fundo, sabe o que eles querem saber? Por exemplo, fulano matou Beltrano acreditando ser Cicrano. E aí eles querem saber, Cicrano era irmão dele. Ele queria matar o próprio irmão, matou e confundiu com, enfim, um terceiro que estava na rua. Na verdade, o que eles estão cobrando num caso como esse é a matéria de erro sobre a pessoa. É outra matéria. Eles não estão cobrando o homicídio em si, até porque, enfim, gente, vamos lá, né? Cobrar só o homicídio é letra de lei, seria muito simples. Então eles vão cobrar erro sobre a pessoa, erro na execução, alguma hipótese de erro de tipo, alguma discriminante dentro do homicídio. Aquele exemplo ridículo que a gente dá do cara na floresta, né, querendo caçar, vê um negócio peludo se mexendo atrás de uma moita, atira, quando vai ver, era uma pessoa fantasiada de urso, né, erro de tipo. Claro, tô, né, exagerando, que esse é o exemplo que a doutrina dá, mas para explicar que é isso, o homicídio vai estar ali no fundinho, assim, vai estar como pano de fundo, como a maior parte dos crimes. E quando cair uma questão de parte especial pura, e pode acontecer? Pode. Aí você dá pulo da alegria. Que quando cai questão de parte especial pura é só assim, ó, eles vão narrar uma situação. Ah, enfim, aconteceu tal coisa, fulano tal fez isso contra Beltrano. Qual foi o crime praticado? E aí, esse tipo de questão, gente, você não precisa de nenhum rebuscamento teórico. Como regra, assim, se você leu, você responde. Se você não leu e não conhece o crime, você não consegue responder. Uma vez caiu um caso de uma moça que tinha engravidado, mas a família não concordava com o relacionamento. Aí, logo que nasceu a criança, ela foi para o meio do mato. E ela abandonou a criança no meio do mato, para evitar a desonra, porque a família não aceitava o relacionamento dela com o rapaz. E acontece que ninguém, enfim, conseguiu ver a criança morreu. E aí eles perguntavam, qual foi o crime? Essa eu concordo. É uma questão de parte especial pura, mas, sinceramente, era só ter lido. Muita gente foi assim, abandono de incapaz. Não tem nem muito o que ficar discutindo. Não era, sabe por quê? Porque logo depois do abandono de incapaz, tem um crime específico no Código Penal que é o abandono de recém-nascido. Só isso. Na verdade, professor, mas qual é o ponto? Não, nenhum. Você lê o tipo penal é que o abandono de recém-nascido para ocultar a desonra própria. Notou? Se você leu o tipo penal, você responde. Então, parte especial você lê. Parte geral você se debruça, estuda, compreende, como se fosse matemática. Tem que compreender a lógica do sistema ali, então tem que ficar aplicando, tá? Por exemplo, quer estudar prescrição? Prescrição não é tema que você lê e acabou, né? Prescrição você tem que aplicar mesmo. Professor, mas como é que eu vou aplicar? Treino. Faça questões anteriores de prova de ordem. Vamos lá? Então, primeira dica, qual foi? A primeira dica era conhecer a prova, até para que você possa estudar, né, de acordo com o que eles de fato cobram. A segunda era estudar muito a parte geral. A terceira era só ler o código em relação à parte especial. A quarta dica que eu dou para vocês agora é o seguinte: façam fluxogramas, mapas mentais com os assuntos mais importantes. Então, por exemplo, eu tenho muito dessas fichinhas aqui, deixa eu mostrar para vocês, estão vendo aqui, ó? Esse tipo de fichinha. Então eu comprei algumas, tá? E aí, por exemplo, eu estou estudando uma matéria. O que eu faço? Eu vou colocando ali. Então, por exemplo, você estudou as excludentes. A gente coloca lá, cria uma ficha. Excludentes de tipicidade. Outra ficha, excludentes de antijuridicidade. Outra ficha, excludentes de culpabilidade. Coloca, mas não é para ficar escrevendo 1000 coisas, pelo amor de Deus, porque senão isso vai, né, não vai dar tempo. É para você colocar tópicos, enfim, para você conseguir monitorar, rastrear, ficar mais rápido, compreender a essência daquele ponto. A mesma coisa quando você pega uma matéria que tem requisitos. Por exemplo, pena. Pena é assim, né? Pena é um tema que tem que decorar. Quando que cabe uma pena restritiva de direitos? Já disse. A pena, se o crime for doloso, não pode superar 4 anos, se for doloso. Se for culposo, não tem nenhum patamar estabelecido em lei. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, tal. E aí vai. Quando que eu vou aplicar uma suspensão condicional da pena? Para aplicar a suspensão condicional da pena, a pena ela tem que ser igual ou inferior a 2 anos, a não ser que seja o sursi etário, que daí são 4 anos. A pessoa não pode ter praticado, não pode ser reincidente em crime doloso. Não há nenhuma regra relativa a crime com violência, grave ameaça e por aí vai. Então você vai monitorando. Quais são os requisitos? Letra A, letra B, letra C, letra D. Daí coloca na folha, frente e verso. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, requisitos. Como que se dá a remissão e aqui como que se dá, por exemplo, a autorização de saída e a saída temporária.
Fechou. Notou o que eu estou falando? Então, assim, pontual são requisitos, não é algo que um autor fala uma coisa, o outro fala outra, porque esse não é o perfil da banca. É você saber quando que aplica um benefício. Isso é segurança jurídica, gente. Isso é advocacia. Eu pego um caso, eu tenho que saber assim, ó, você tem direito aqui, a gente pode pedir uma saidinha temporária, a gente pode pedir aqui uma autorização, enfim, tá? Então, esse é o grande ponto. Vá fazendo mapas mentais, fluxogramas. Eu tô falando de penal, mas em processo penal, pô, nem se fala, né? Você vai estudar procedimento. Meu, vai fazendo o fluxograma. Oferecimento da denúncia, manda para o juiz que recebe, se rejeita, se rejeitar, cabe recurso em sentido estrito, se receber, ele vai mandar citar o acusado para que em 10 dias apresente resposta à acusação. Veja que eu estou linkando tudo como se fosse flechinhas ali, eu ia colocando. Apresentou a resposta à acusação, vai para o juiz que pode absolver sumariamente ou pode marcar audiência de instrução de julgamento e por aí vai. Notou aonde eu quero chegar? Tá? Fluxogramas e mapas mentais ajudam muito para você poder memorizar e não é só para a prova da ordem não, depois para advogar, enfim, para você ter aquela segurança, né? Tem gente que fala, você não precisa decorar nada. Claro que ninguém quer que você vire uma máquina de decorar pena, mas é bom você saber alguns benefícios, porque às vezes está ali no tete-a-tete com o teu cliente, se marcou uma reunião, você vai aqui, só um minutinho, tá, que eu vou pesquisar aqui no computador, já te digo o que eu acho que pode ter no teu caso. Teu cliente quer segurança, teu cliente quer falar e você já, opa, calma lá, talvez a gente possa pedir tal benefício. Beleza? E qual é a última dica que eu dou para vocês, que eu passaria para vocês? É resolver não uma nem duas. Todas as provas que vocês conseguirem dos exames anteriores. Para isso você não vai ter grande problema para achar. É só entrar no site da FGV e vai entrando prova por prova, você tem ela e tem o gabarito. Você vai dizer, mas professor, para quê? Só para conhecer a banca e aí eu fecho de novo a primeira dica? Não. É porque as matérias repetem. Claro que não repete o mesmo caso, mas a matéria em si, o eixo de cobrança, ele repete. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, prescrição, eu não acredito que tenha algo novo para cobrar, sinceramente, porque já teve várias questões de prescrição no passado. Então, assim, o que tem de peculiar dentro da prescrição, vou dar um exemplo, por vezes o prazo prescricional ele cai pela metade. Quando a pessoa ela tem menos de 21 anos na época dos fatos ou mais de 70 na época da sentença. Por exemplo, isso já caiu uma questão. Aí tem uma outra regra que é só o prazo da prescrição, mas só se for a prescrição da pretensão executória. Tá? Tô falando grego ou não? Eu digo porque eu sei que tem gente que não pegou muito bem prescrição na graduação, né? Mas eu quero dizer o seguinte, olha, aumenta de 1/3. É uma regrinha que pouca gente lembra. Já caiu na prova da OAB. Digo mais, caiu ao mesmo tempo a regra de diminuir da metade e aumentar de 1/3. Então, assim, é difícil pegar uma questão que não tenha sido cobrado ainda, porque tem tanta prova e tudo da mesma banca, que eu digo, você tem um presente na tua mão. Tudo que eu queria é que todo concurso que eu vou dar aula, eu pudesse falar assim, olha, gente, eu tenho 30 provas dessa banca para esse cargo e agora a gente vai... Pronto, eu teria, enfim, quase como uma bola de cristal. Não é a bola de cristal, mas fica muito mais fácil. Qual OAB você tem? Qual OAB você tem? Aproveita isso, gente. Resolva o máximo de questões. Erro de tipo, erro de proibição, questões sobre excludentes. Gente, eles já cobraram praticamente tudo. Claro que uma novidade ou outra legislativa eles podem cobrar. E aí também você vai saber isso daí. Olha só, gente, uma coisa que eu falo. Entra no Google, tá? Entra no Google e coloca lá, Código Penal. O primeiro resultado que aparece, como regra, é o site do Planalto, correto? Sabe o que você faz? Dá um Ctrl F, tá? Dá um Ctrl F e coloca lá, 2019. Aí procura o que mudou. Não mudou nada. Tá. 2018. E começa a mapear as mudanças que tiveram nos últimos anos, tá? Só leitura. Porque às vezes pode cair alguma coisa dessa. Por exemplo, só para você achar, né, não achar que eu estou falando besteira aqui. Em abril de 2018, nós tivemos uma mudança importante no crime de furto e no crime de roubo. Qual foi a grande mudança e a grande importância? É que o crime de furto e o crime de roubo, eles tiveram incrementados nele hipóteses em que a pessoa usa explosivos ou que ela furta ou rouba os explosivos. Só que com essa mesma leizinha também houve uma pequena modificação no roubo e aonde nós tínhamos uma causa de aumento de pena para quando a pessoa ela usava arma, só arma a lei falava, a pena aumentava de 1/3 até metade. Em abril de 2018, o legislador revogou essa redação e criou outra, dizendo que aumenta mais até, 2/3 agora. Só que ele usa a expressão arma de fogo. Veja, isso mudou em abril de 2018. Pois bem, no começo de 2019, qual era uma das 6 questões? Exatamente isso.
sobre essa mudança, só que, de novo, a prova da OAB é uma prova bem feita, de aplicação. Eles cobravam essa situação da mudança e o que você deveria fazer. Veja, teria como... Era um caso que você tinha um cliente que já tinha sido condenado, hein? Teria como você pleitear essa alteração para ele como benéfica? Você conseguiu ver onde que ela é benéfica ou não? Ela é benéfica porque antes falava em arma, então, por exemplo, o cara com canivete ele tinha aumento de pena, e depois falou em arma de fogo apenas, então o cara com canivete não aumenta mais a pena. Pois bem, o fato é que sim, ela retroage. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Gente, a lei que de qualquer modo beneficiar o agente retroagirá. Tá? Então, esse é o ponto. Era para você alegar isso e diretamente no juízo da execução penal. Notou? Então, assim, novidades vão ser cobradas, claro, dentro de um conteúdo clássico, que era o caso de retroatividade e tal, mas eles queriam que você soubesse dessa novidade. Quer uma novidade que pode cair no teu exame que não foi cobrada? Então eu te digo, estude as alterações que a gente teve nos crimes contra a dignidade sexual. Ó, eu vou fazer uma aposta, hein? Não, claro, não vou apostar dinheiro com você aqui. Mas estude os crimes contra a dignidade sexual. Mudou bastante, tá? Também em 2018. Foi mais ali da metade para frente do ano. Eu peço que você estude e me diga depois se não vai ter pelo menos uma questão sobre isso, tá? A chance é gigante. A chance é gigante de ter uma questão sobre as alterações dos crimes contra a dignidade sexual. E aí eu estou dizendo, você está estudando, você está monitorando, você está, é claro, aumentando suas chances de acertar. Veja, você estuda essa, de repente já garante uma, estudou e sabe muito bem teoria do crime, quase que com certeza você garantiu outra questão. Sabe teoria da pena? Quase com certeza vai ter uma questão sobre teoria da pena. E quando você vê, das 6, você tem garantido 4, 5. Eventualmente, claro, a prova do OB, ela pode cobrar legislação extravagante, então eles cobram algo que nunca ninguém viu. Só que aí, gente, você vai estar preparado, né? Ainda você vai poder jogar com essa margem de erro, porque você não precisa acertar as 80 questões. Então, claro que a gente fala que a gente quer que você gabarite a tua prova, mas não precisa gabaritar, a gente quer que você tenha um desempenho extraordinário para ser aprovado com folga. Valeu? Então essas são as minhas dicas. Eu tinha preparado aqui, né, a minha colinha para não esquecer delas, né? Então você vai conhecer as bancas, vai conhecer a banca, me desculpem, vai estudar muito a parte geral e vai ler a lei em relação à parte especial. Vai montar fluxogramas e mapas mentais, mas não de tudo, não de histórico, não de conceito, mas sim, você vai se atentar assim, o que tem de excludente. Regras de imputação, eu atiro em alguém, confundo com tal pessoa, por quem que eu respondo? Porque isso cai, e cai pra caramba na prova do OAB. Pensa assim, o que um advogado de fato usa? É isso que vai cair, tá? E por fim, treino, resolver tudo que você conseguir resolver de questões anteriores. E é isso, meus caros. Então, eu me despeço aqui de todos vocês. Fica aqui meu muito obrigado pela atenção que vocês tiveram e não deixem de acompanhar, hein? Logo, logo tem novidade no mercado, tá? Agora, o meu foco passa a ser outro além do cursinho, tá? Eu vou começar a trabalhar com preparação para advogados em relação a modelos de peças, em relação a tese de defesa, tá? E isso voltado para cada uma das áreas que a gente pode ter dentro do direito penal, inclusive penal econômico. Se você gostou e ficou curioso, não deixe de conferir logo logo, tá? Procure aí por Guilherme Rittel que você vai encontrar. Valeu? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Boa prova!